você vai ter que prestar conta de todas as palavras que saírem da sua boca. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E quando eu digo que toda palavra que sai da sua boca vai ter um juiz ali anotando e depois jogando na sua cara, muitas das vezes esse juiz é sua esposa ou seu esposo, tá? Que você usa para ensinar os outros. Por exemplo, se você inventa a mirabolante ideia de criar um canal no YouTube e começar a falar as coisas para as pessoas no YouTube e tudo mais, toma muito cuidado, porque às vezes a pessoa que está com você vai olhar aquilo e vai falar: por que eu não tenho esse cara do meu lado o tempo todo? Porque ninguém é da mesma forma o tempo todo, pelo amor de Deus. Se eu fosse gravar vídeos nos meus piores momentos aqui no YouTube, eu ia ficar quieto, olhando para a câmera, emburrado, raivoso, olhar distante. Ou se eu estivesse uma pilha de nervo, talvez eu ficaria aqui chorando, gritando, berrando, urrando igual um animal ferido. Tem dias que a gente tá ferido, tem dias que a gente tá machucado, tem dia que a gente tá exausto, tem dia que tem uma dor incômoda nas nossas costas e a gente não sabe o que é. Não é esforço. A gente sabe que não é esforço porque a gente não fez força nenhuma. Então por que caramba tá doendo as minhas costas? Aí, como você tá dolorido, cansado, exausto, processando infinitas coisas na sua cabeça e tendo que lidar com mais 1 milhão de outras coisas da vida, do cotidiano, aí a sua esposa, por algum motivo, ou seu esposo, assiste seus vídeos e pensa: esse cara tem solução pra tudo, esse cara é o próprio super-homem, esse cara é incrível. Às vezes eu paro pra pensar que talvez a pessoa que veja alguém dessa forma ainda tá preso no mundo da lua, ainda tá preso no mundo de fantasia, achando que o que tá na internet é a verdade absoluta de todo mundo. Mas somos seres humanos. As pessoas que a gente vê na internet são seres humanos. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos péssimos, tem momentos ótimos. Tem dia que eu sei dar conselho pra todo mundo, sei salvar a vida de todo mundo. Tem dia que eu não sei salvar nem a minha. Tem dia que eu não consigo, eu não sei da onde eu tiro força pra levantar da cama e vir trabalhar. E ela tá me ligando, eu vou ter que recusar. Porque se eu atender agora, eu não tô bem pra falar com ela. Só que ela vai insistir até eu atender e a gente vai discutir de novo. Gente, a vida tem dessas também. A vida tem dessas também. E acabou que discutimos mesmo. Discutimos mesmo. Só que eu consegui perceber uma coisa em mim, que essa discussão sem essa discussão eu não teria entendido. Em alguns momentos o menino volta a tomar conta. Em alguns momentos aquele João Paulo que habita dentro do meu coraçãozinho toma conta. E ele é uma criança mimada, ele não quer se esforçar, ele quer brincar, ele quer se divertir. Só que nem tudo que um adulto faz é divertido para uma criança. Ontem mesmo meu filho estava fazendo a lição, minha esposa estava ajudando ele a fazer a lição, e minha esposa estava o tempo todo gritando com ele: fica aqui, Bento, para de correr pela casa, para de se divertir. Não é para ser divertido fazer a lição de casa. É claro que é para ser divertido fazer a lição de casa. Tem que ser divertido fazer a lição de casa, tem que ser divertido fazer as coisas que não são tão legais assim. A gente tem que aprender a encontrar diversão, fazer de uma forma mais lúdica, mais interessante. O meu trabalho mesmo, eu transformei ele numa coisa lúdica. Ao invés de eu ir lá só prestar um serviço, resolver a solução do cliente, eu vou lá para curar o coração dele de alguma forma. Às vezes é uma dor de um banho gelado, às vezes é a dor de não ter ninguém para conversar, às vezes é a dor de não encontrar um profissional que o enxerga como um ser humano e não só como uma carteira disposta a pagar. É assim que a gente transforma a nossa vida em algo mais divertido. Só que em excesso isso vira esquizofrenia. Eu tentei escrever um livro baseado no livro que eu já escrevi,
que é a reserva, aquele livro, sabe? Que eu fiquei 14 anos revisando. Não sei se vocês acompanharam outros vídeos, mas eu já falei desse livro em outros momentos. E aí eu tentei escrever essa outra obra, que seria a história da menina do livro, que era o par romântico do protagonista. E ela tentava o tempo todo transformar a vida fria, solitária, sombria, dura, cruel, em algo mais interessante, mais divertido, em algo que a cabeça de uma criança consiga prestar atenção. Só que ela, para conseguir fazer isso, ela se tornou um adulto disfuncional. E eu percebo que eu faço isso o tempo todo. Eu tento procurar significado e sentido em tudo o tempo todo, para tornar a minha existência menos desagradável. Porque se eu for olhar só pro raso, eu perco a vontade de viver. Essa é a verdade. A verdade nua e crua. Eu perco a vontade de viver. Se eu não enxergar significado em tudo, eu abandono a minha esposa, abandono meus filhos, abandono meus amigos, eu abandono tudo. Eu abandono até a minha própria vida, a minha própria existência. Então eu fico o tempo todo procurando sentido nas coisas. E isso nem sempre é bom. Às vezes uma dor nas costas é só uma dor nas costas. Só que é mais interessante para mim. E eu vejo que é interessante para outras pessoas também, porque senão não haveria dados de conhecimentos passados de que cada dor no nosso corpo, ela remete a alguma outra coisa, algum acúmulo, alguma resistência, sabe? E meu patrão hoje cedo falou uma coisa que, cara, fez muito sentido. Eu gosto da forma como eu enxergo o mundo, como eu levo a vida. E ele falou e, tipo, fez muito sentido. É quase como se ele tivesse vasculhado a minha mente e falado, ó, ele tá precisando dessa palavra. E aí ele lançou. Ele falou, o que você tá aprendendo? Eu falei, nossa, eu tô com uma dor nas costas, eu quase travei hoje cedo. Ele falou, o que você tá aprendendo? Cara, isso daí abriu um leque de coisa na minha cabeça. Eu falei, porra, é isso. Eu tô aprendendo alguma coisa, mas o que eu tô aprendendo? E eu sinto que eu tô aprendendo um choro. Só que não me convém chorar sem entender o porquê que eu tô chorando. Agora mesmo, uns 2 minutos atrás, eu tava falando sobre a forma como eu vejo a vida e como eu levo a vida, essa busca constante de significado, e eu enchi os olhos de lágrimas, mas eu contive, porque eu aprendi que temos que conter algumas lágrimas. Só que dói. Ficar contendo o tempo todo dói. E se eu continuar falando aqui, eu vou chorar pra vocês. Eu não quero chorar pra vocês, sabe? Não quero, não é demonstrar fraqueza, mas eu não quero que vocês vejam o meu sangue jorrar. Porque a lágrima é isso, é um sangue que jorra. E tem gente que se alegra de ver esse sangue brotando aos borbotões. Só que o duro da gente não soltar esse choro é que ele fica preso dentro da gente, ele vira veneno. E a gente começa a destilar esse veneno em forma de raiva, em forma de amargura. E eu não quero mais ser raivoso. Eu não quero mais ser amargo. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Aquela curtida eu agradeço, se você se dispor a curtir o vídeo. E é isso, né? Como disse um inscrito do canal, sigamos em frente. E força, guerreiro.